Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula das Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje vamos falar sobre matemática. Vem comigo! O assunto de hoje é a regra de sinais, multiplicação e divisão. Para isso, nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, mais especificamente o conjunto dos números inteiros, que fala o conjunto dos números inteiros, os números positivos e números negativos, sem vírgula. Então, as operações com esses números precisa de regras de sinais, aonde a gente vai trabalhar o caminho da multiplicação e divisão e vamos encontrar sinais diferentes, que vai ser sempre a resposta com sinal negativo, e sinais iguais, sempre a resposta positiva. Aqui no cantinho vai aparecer um card falando sobre soma e subtração de números inteiros. Quem tiver interesse pode acessar a aula ali. O algoritmo da multiplicação a gente já sabe, já conhece e sabe essa resposta aqui, 5 vezes 3 é 15. Perfeito. Mas o porquê que é 15? O que quer dizer 5 vezes 3? São a soma do número 3, que ele é positivo, 5 vezes. Ó, isto é o nosso algoritmo da multiplicação, aonde este fator indica quantas vezes o número será repetido e este é o valor que será somado. Por isso que 5 vezes 3 é 15. Na reta numérica, seria nós fazermos a seguinte situação. Uma vez, outro pulo de 3, outro pulo de 3, outro pulo de 3, com outro pulo de 3. Quando a gente der 5 pulinhos, a gente chega na nossa resposta, que é 15. Beleza. Mas agora, e se esse número for negativo? Como fica? A mesma situação. Vamos repetir o número 5 vezes. Que número que a gente vai repetir? Esse número aqui. Então, menos 3, somado com menos 3, somado com menos 3, e somado com menos 3. Nós estudamos lá na soma de números inteiros que esse aqui faz o que com esse sinal? Nada. Ele manda deixar igual. Então, nós vamos ter, na verdade, a soma de números com sinais iguais. A regra da soma dos números inteiros diz que quando a gente está somando todos os números com sinais iguais, a gente soma os números e conserva o sinal. Então a resposta dessa multiplicação de 5 vezes menos 3 seria menos 15. Partindo dessa ideia, vamos lá. Agora vamos andar para trás na reta numérica. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 e menos 3. Aqui está a nossa resposta, menos 15. Agora, o algoritmo da multiplicação para menos 5 vezes 3. Vamos pensar comigo. Olha só, esse agora é negativo. Vamos fazer de conta que a gente não tem esse sinal e vamos deixar ele para fora. Vamos fazer a conta desta maneira aqui. 5 vezes 3. O que seria isso? A mesma que a gente fez antes, lá no primeiro exemplo. Vamos somar números positivos. Porém, vamos lembrar que a gente ainda tem uma negativa aqui, esse. O que esse negativo vai fazer com a nossa conta? Ele vai trazer aqui para fora, vai ficar negativo, mais 15.
Se a gente se recordar, lá que eu falei na videoaula sobre soma e subtração de números inteiros, o negativo pede para escrever o oposto deste número. E o oposto de mais 15 seria menos 15. Então, a multiplicação de menos 5 vezes 3 seria menos 15. Mas como é que fica isso na reta numérica? Vamos pensar nessa situação aqui. Mais 3. Mais 3. Mais 3. Mais 3. E mais 3. Seria o mais 15. Como ele quer o oposto, é o menos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o simétrico dele, que é o mesmo número com o sinal contrário, menos 15. Então, acaba que a nossa resposta na reta numérica fica desta maneira. Menos 5 vezes menos 3. Vamos escrever assim. Vou abrir um colchete, 5. Esse negativo eu botei para fora, vezes menos 3. Essa multiplicação a gente já fez, sabe que são somados 5 vezes o menos 3, então vamos aqui, menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3. E não vamos esquecer que a gente tem fora aqui um negativo. Então, ficando menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Quando a gente soma números com o mesmo sinal, a gente acaba conservando esse sinal. E nós temos um negativo aqui na frente. Esse negativo pede para fazer o que com esse número aqui? O oposto, lembram? Então, ficando mais 15. Então, a resposta desta multiplicação é mais 15. Vamos fazer isso na reta numérica, pensando da seguinte maneira. Menos 3, menos 3, dando pulinhos de 3 em 3. 5 vezes. Bem, chegamos ao menos 15. Como ele quer o menos 5, a gente vai fazer o oposto, que é o simétrico deste número, que é o nosso mais 15. Bem, pessoal, existe também uma regra de sinais que a gente viu aqui, ó. Então, todas essas multiplicações vão dar 15 como resposta, porque 3 vezes 5 é 15. O nosso estudo pede para os sinais. Então, mais com mais vai ser mais. Menos com menos também vai ser mais. Mais com menos vai ser menos. E menos com mais vai ser menos. Aqui a gente acaba encontrando um padrão. Olhem, vamos dividir esse negócio aqui em dois grupos. Sinais iguais, a resposta vai ser sempre positivo. E sinais diferentes vai ser sempre negativo. Então essa regrinha fica assim, ó. Quando é que vai ser negativo? Quando os sinais forem diferentes. Quando é que vai ser positivo? Quando os sinais forem iguais. Isso tanto vale na multiplicação ou na divisão. Eu falei somente da multiplicação porque a regra é a mesma para os dois. Então, fazer uma divisão onde tem sinais diferentes negativo, sinais iguais positivo. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau!